Hoje eu quero falar com vocês em cima do nosso tema, em cima do texto que o Senhor deu para o ano de 2026. Eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Neemias. E eu quero que vocês gravem esses dois textos que eu vou dar para vocês, Neemias e Ezequiel. Porque é em cima desses textos que nós iremos marchar no ano de 2026. Neemias 9:23 nos diz bem assim: multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, trouxeste-os à terra de que tinhais dito aos seus pais, que entraria para possuir. Multiplicastes os seus filhos como as estrelas dos céus. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, em Ezequiel, capítulo de número 36, e versículo de número 37 e 38. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplicarei eu os homens como um rebanho, que lhe multiplicarei eu os homens como um rebanho dos santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanho de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Queridos, aqui nesse texto existe uma verdade espiritual para a minha vida e para a tua vida. E no domingo passado, quando eu estava assistindo aquele culto pela internet, um pastor muito simples subiu aqui em cima desse púlpito para poder pregar. E vou dizer para você, você não tem noção da apreensão que estava no meu coração, para que aquele pastor pudesse subir aqui nesse púlpito para poder pregar. Porque não é qualquer pessoa que sobe aqui para poder pregar. Se for apenas para mim ler um Salmo 23 ou 91, eu prefiro do que colocar alguma pessoa que eu não conheço para poder ministrar a palavra. Porque eu tenho cuidado com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E o meu coração estava apreensivo. Eu fui escutar vídeos dele, e ele mandou muitos testemunhos. E o Senhor ministrou no meu espírito: acalma, porque eu estou no controle de todas as coisas. E quando o pastor Isaías ele subiu aqui, ele liberou algumas promessas sobre as nossas vidas. Ele liberou promessas sobre a comunidade cristã em tua honra. E o que o senhor está querendo dizer, pastor Josié? Eu estou querendo dizer para você que há promessas de Deus, que elas já foram liberadas no reino espiritual, porém elas ainda não foram ativadas na terra. Eu sei que muitos aqui que estão nesse lugar, você carrega uma promessa. Deus já falou com você. Deus já levantou pessoas para falar aquilo que Ele faria sobre a tua vida. Mas você sabe, essas promessas, elas ainda não se concretizaram. Mas no texto de Neemias 9, não é apenas um relato histórico. Aqui é um memorial profético. Por que é um memorial profético, pastor José? Porque o povo estava relembrando tudo aquilo que Deus fez. Porque o texto começa dizendo bem assim: multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu. Ele está dizendo que Deus, Ele fez algo. E durante aquilo que Deus fez, Deus livrou, Deus sustentou,
Deus guiou e Deus multiplicou. Não era ninguém. A promessa, quando foi liberada sobre a vida de Abraão, a esposa de Abraão era estéril. Mas quando essa palavra é liberada, já havia se cumprido. O que o senhor quer me dizer, pastor? O Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: traga à lembrança as promessas que já se cumpriram sobre a sua vida. Você precisa recordar aquilo que Deus já fez, porque muitas vezes nós ficamos apenas focados naquilo que vai acontecer, nas promessas que foram profetizadas. Mas hoje, eu quero que você relembre aquilo que te traz esperança no teu coração. Esse texto de Neemias está trazendo esperança. E quando eu estava deitado na minha cama hoje, porque eu cheguei muito cansado, vou dizer para você, eu não sei o que é dormir. Eu estou dormindo muito pouco, e daqui a pouquinho você vai entender. Eu tento dormir, mas não consigo. E eu deitei na cama, mesmo cansado. Eu falei: Doroteu, eu vou deitar, e quando eu deitar eu vou dar um cochilo. A palavra vai vir sobre a minha vida, porque é assim que acontece. Quando eu deito orando em línguas, eu me apago. Quando eu me recobro, a palavra do Senhor sempre vem ao meu coração. Mas eu tentava e nada acontecia. E aí o Senhor começou a trazer à minha memória aquilo que Ele já tinha feito sobre a minha vida. E aquilo foi começando a trazer esperança no meu coração. Quantos livramentos Deus já não te deu? Olha para a tua esposa, olha para os teus filhos. E eu vi a fisionomia daquele homem sem perna subir na montanha. Deus falou assim: eu te fiz perfeito. Deus te fez perfeito. Eu não tenho nada que agradecer. Não, você tem. Só de você estar aqui é motivo de se agradecer. Só de você poder me ouvir é motivo de se agradecer. De você me ver é motivo de se agradecer. O Senhor está dizendo para você: eu quero trazer esperança ao teu coração, mas você precisa se lembrar daquilo que eu já fiz. E nesse texto de Neemias, é isso que está acontecendo. Uma lembrança daquilo que Deus fez. O Senhor, Ele quer trazer memórias. Não que o nosso Deus, Ele viva como museu, não. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele quer gerar no teu coração um coração de gratidão, em meio aos intempéries, em meio às adversidades da vida. E você sabe, quando você se lembra e quando você agradece, isso gera fé no nosso coração. Mas quando nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 36, Ezequiel, capítulo de número 36, isso vai revelar algo muito importante, que está dizendo bem assim: eu já decidi multiplicar. Eu decidi multiplicar. Mas ainda assim, quero ser solicitado. Eu quero ser consultado. Você sabe? Preste atenção comigo. Um agricultor, ele pode ter uma terra muito boa. O agricultor, ele pode ter um adubo muito bom. O agricultor, ele pode olhar para o clima-tempo, e o clima-tempo ele não erra. O clima-tempo está dizendo: vai chover, vai descer água. Mas se o agricultor não lançar a semente, nada acontece. O agricultor, ele precisa pegar as sementes em suas mãos e lançar elas sobre a terra. Eu vim aqui dizer para você: enquanto você não lança a semente, como um bom agricultor, você nunca vai ter uma colheita. Potencial
não substitui posicionamento. Esses homens, eles se posicionaram. Eu preciso de uma mudança no meu casamento. Eu preciso de uma mudança. Vocês se posicionaram. Vocês estando aqui nessa noite, isso é um ato de posicionamento. E eu quero dizer para você, assim acontece no reino. Existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Qual que é a promessa? É a promessa de multiplicação. Mas existe uma verdade que você precisa crer aqui nessa noite. A multiplicação, ela não virá enquanto você não solicitar, enquanto você não clamar. Esse clamor, essa solicitação, é como se o agricultor estivesse lançando a semente sobre a terra. Enquanto você não clamar, não adianta a terra estar boa, não adianta ter uma boa semente, enquanto você não lançar a semente, não nasce. Não adianta você dizer, olha, esse ano é o ano da multiplicação. Do que adianta se você não clamar? Nós estamos entrando no ano onde o céu já está aberto, o céu não está fechado. Porque da mesma forma que o céu se abriu, quando Jesus saiu das águas, uma voz ecoou do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A mesma coisa aconteceu com você, no dia em que você foi batizado, no dia que você saiu das águas, essa mesma voz ecoou para você: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, se alguém vir com essa conversa fiada para você, o céu está de bronze, é mentira. Bronze significa o quê? Juízo. Diga para essa pessoa que está do teu lado, os céus estão abertos. Fala, os céus estão abertos. Diga para ela, os céus estão abertos. Diga para ela, você crê? Você crê? Quantos querem multiplicação aqui? Quantos querem multiplicação aqui? Mas você está atento daquilo que Deus quer fazer? Você está atento daquilo que Deus quer realizar sobre a tua vida e sobre a minha vida? Mas para que isso aconteça, a primeira revelação que você precisa ter aqui nessa noite é que pode começar a escrever o seu rascunho para você ministrar na terça-feira, para você compartilhar durante a semana. A primeira revelação que você precisa ter: Deus quer multiplicar, mas há uma guerra para impedir. Como assim, pastor? Deus está desesperado para poder abençoar você. Deus está desesperado em multiplicar favor sobre a sua vida, mas existe uma guerra que precisa ser impedida. Porque a vontade de Deus, ela é clara. Em Neemias 9, 23, está falando de multiplicar. Essa palavra aqui, multiplicar, vocês vão ouvir de mim o ano todo. Em grego significa o que? Rabá. O que significa rabá? Crescer abundantemente, tornar-se numeroso, expandir sem limite. Eu quero dizer para você, 2024 tem rabá para você. 2026, perdão, tem rabá para você. 2026 tem o quê? Crescimento abundante, numeroso. O Senhor, Ele quer expandir sem limites. Quantos recebem essa palavra aqui? Agora, a multiplicação, ela já está no coração de Deus, desde que Ele fez o homem no jardim do Éden. Porque quando Ele fez o homem no jardim do Éden, Ele disse bem assim para o homem: crescer e... Diga então comigo, então, é vontade de Deus que eu multiplique. Agora você precisa ter uma clareza aqui, que existe uma guerra espiritual tentando impedir a multiplicação. O diabo, ele vai lutar ferrenhamente para que não haja multiplicação. Você consegue entender isso, sim ou não? Você consegue entender que o diabo não quer que você multiplique, sim ou não?
Você consegue entender que o diabo não quer que o seu casamento dê certo, sim ou não? Você consegue entender que o diabo não quer que a sua finança dê certo, sim ou não? Você consegue entender que o diabo não quer que a sua saúde esteja bem, sim ou não? Disso você já sabe, sim ou não? Porque a palavra de Deus diz bem assim, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra quem? Contra quem? Já existe as hostes da maldade lutando contra a tua vida. Porém, existe uma batalha ainda muito mais sutil, muito mais sensível, uma batalha espiritual, que muitos não conseguem entender. Porque Jesus nos diz bem assim em Mateus 26:41, o espírito está pronto, mas o que acontece? O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Diga comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O senhor sabia que o mesmo espírito que pairava sobre as águas, quando a terra estava sem forma e vazia, o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré, é o mesmo espírito que está dentro do senhor? Ele está aí dentro. O nosso espírito está pronto, é o Deus vivo dentro de mim e de você. Tudo que você precisa está no espírito dentro de você, Moisés, está dentro de você. Dentro de você. Mas a palavra está dizendo, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E você sabe, o doutor João, como ele é um médico, existem algumas doenças que elas são o quê? Crônicas. O que significa doença crônica, doutor João? Ela vem e não sai. E de repente quando sai, o que acontece? Ela volta de novo. Ou é permanente? Uma pessoa que tem muitas vezes diabetes, isso é crônico ou não é crônico? Uma pessoa muitas vezes que tem aquela enxaqueca, ela fala bem assim, eu tenho uma enxaqueca que é crônica. Agora eu quero dizer para vocês, existe alguns problemas que são crônicos, que impedem a multiplicação sobre a vida da igreja e sobre a sua vida. Hoje eu vim aqui para poder coçar onde precisa ser coçado esse início de ano. Porque ninguém gosta de trabalhar com aquilo que é crônico, pastor. Mas existem algumas coisas que são crônicas sobre as nossas vidas. Você fala, não, deixa aí, eu vou tomar aqui uma coisa, vou tomar outra, vai levando. Aí fica como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não sai daquela vida vazia. E um dos primeiros problemas crônicos que impede uma vida de multiplicação é a sonolência espiritual. Diga para essa pessoa que está do teu lado, sonolência. Fala, sonolência espiritual. Escuta essa frase aqui, depois você coloca ela no Instagram, depois você procura de quem que é ela. O pior dos soldados do diabo, o pior dos soldados de Satanás, às vezes é mais eficiente do que um filho de Deus sonolento. O que eu quero dizer aqui, Osiel? Presta atenção. O pior soldado do capeta, o pior, ele é melhor do que um filho de Deus sonolento. Você consegue imaginar um negócio desse? Como assim, pastor? Existe bênção sobre a sua vida, sim ou não? Existe poder de multiplicação sobre a tua vida, sim ou não? Mas quem é que dissipa isso sobre a tua vida? Quem é que faz isso desaparecer da sua vida? Alguém pode me dizer? Não, eu mesmo. Nós somos dissipadores de multiplicação sobre as nossas vidas.
O pecado não tem mais poder sobre nós, João. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Sabe quem é que dissipa as bênçãos? Sou eu e você, pela nossa sonolência. Quem está dentro de você agora? É o diabo ou é o Espírito Santo? É o diabo ou o Espírito Santo? Quem age sobre a tua vida? É o diabo ou o Espírito Santo? Então quem é que impede o mover de Deus sobre a sua vida? Então nós nos tornamos, quando nós somos sonolentos, pior do que o pior funcionário do capeta. Você sabe? E hoje nós estamos diante de uma igreja que está sonolenta. Ele diz bem assim: eu já sou salvo, porque agora o Senhor está pregando que eu não perco mais a minha salvação. Salvação não se perde, então eu não preciso me preocupar. Não, seu tongo. Você está vivendo uma vida rasa. Você está sonolento. Você não está vigilante. Você não tem orado aquilo que se deve. Você não tem os discernimento. Você tem reagido apenas aos efeitos da carne e dos seus impulsos. E quando nós nos movemos com essa sonolência, nós não conseguimos permitir que aquilo que Deus já havia preparado sobre as nossas vidas seja estabelecido. Mas existe outro problema crônico sobre as nossas vidas que nos impede de receber a multiplicação. O que, pastor? A distração emocional. E esse negócio aqui pegou em mim nesses 15 dias que eu fiquei para fora. Eu estou pregando aquilo que eu experimentei. Eu estou pregando para mim essa palavra hoje. Distração emocional. Sendo guiado pela alma. Por aquilo que sinto. O dinheiro não caiu na conta. Tem que arrumar a salinha das crianças. Eu começo a fazer o quê? Tem que colocar o piso na igreja, no prédio da igreja. Cadê o dinheiro? Eu tenho que pagar o colégio do menino, tenho que comprar o material do menino. Distração emocional. Isso impede a multiplicação de Deus sobre as nossas vidas. Nós ficamos distraídos, nós entramos dentro daquilo e nós começamos. Irmãos, eu estava dentro da frente de um mar. Foram poucas vezes que eu fui tomar banho, sabe por quê? Porque eu estava mal emocionalmente. As minhas meninas falaram assim: pai, vamos para o mar comigo? Estava sentado numa cadeira, debaixo de uma tenda. Vamos para a igreja? Não vou não hoje, não estou bem para ir para a igreja hoje não. Vamos para a igreja. Não, eu estou mal. Eu estou magoado, eu magoei. Por que eu magoei com o meu líder? Magoei, estou mal. Você vai na igreja? Não, hoje não. A mulher vai lá e faz aquele prato de comida maravilhoso. Vem comer, amor. Não quero. Come, amor, come. Não, estou sem fome hoje. Eu estou falando alguma mentira aqui para você ou estou falando a verdade? Estou falando mentira ou estou falando a verdade? Nós nos distraímos emocionalmente. Nós nos frustramos muito fácil. A irmã Celeste não prometeu nada para mim, mas eu fui lá e dei algo para a irmã Celeste. Aqui eu dei para ela. Aí a irmã Celeste eu coloco na minha cabeça, porque eu dei algo para a irmã Celeste. A irmã Celeste precisa devolver algo para mim, mas eu não falei nada para a irmã Celeste. Aí eu fico esperando, ela vai me dar. Ela vai me dar. Ela vai. Ela não me deu. Expectativas frustradas.
Aí você começa a se corroer, se distrair com situações mal resolvidas. Você estanca a multiplicação sobre a tua vida. Mas tem outro problema crônico. Não sei se eu vou conseguir pregar tudo. O ativismo sem intimidade. Irmãos, não dá para mim falar para você o que acontece na montanha. Eu estou sem voz. Eu subi orando e desci orando. Com a mochila nas costas. Eu fui subir na montanha assim. Mas tinha gente que estava ali, caminhando do mesmo jeito. Ativismo. Ele estava lá ou não estava? Sim ou não? Mas não tinha nenhum tipo de intimidade. Tem pessoas aqui que têm ativismo. Está servindo um copo d'água. Ativismo. Copo de água para o pastor. Mas sem nenhum tipo de intimidade. Tem pessoas que estão arrumando a cadeira. Trabalhando na igreja. Chega. Ativismo, porém sem intimidade. Está como Marta, querendo trabalhar, mas nenhum tipo de intimidade. Isso tem sido o quê? Um problema crônico na vida da igreja. Porque a pessoa pensa, eu estou fazendo algo para Deus. Não. Você está tendo um ativismo, mas intimidade você não tem. Você está ocupado em limpar o chão, você está ocupado em limpar o banheiro, você está ocupado em liderar uma célula, porém, não está tendo intimidade. E o que acontece com isso, pastor Josié? Você estanca. Você fecha, você para a multiplicação sobre a sua vida. Mas existe outro foco, outro problema crônico, o foco excessivo naquilo que é terreno. E eu me coloco nesse foco terreno. Porque Mateus 6:21 nos diz bem assim: onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Quando tudo gira em torno de pagar contas. Eu preciso pagar com as minhas contas. Eu preciso pagar o meu aluguel. Eu preciso pagar isso. Eu preciso trabalhar. Eu preciso isso. Eu preciso comprar meu carro. Eu preciso comprar minha casa. Eu preciso isso. Apenas rotina. Sobrevivência. E você perde a prioridade daquilo que é eterno. E você precisa ter o que? Revelação, para que você não possa ter uma confusão entre aquilo que é espiritual e entre aquilo que é humano. Porque aqui está o maior problema do homem. Muitos estão atribuindo ao diabo aquilo que é falta de discernimento dele. E atribuindo o que? A Deus aquilo que é uma decisão humana. Você precisa entender o que é do diabo, o que é de Deus e o que é teu. Nós precisamos ser como a tribo de Isacar. Nós precisamos discernir aquilo que nós estamos vivendo. 1 Tessalonicenses 5:21 nos diz bem assim: discernindo bem tudo. Olha para essa pessoa que está do teu lado, meu irmão. Você precisa julgar todas as coisas, retendo aquilo que é bom. Eu vou dizer para você, nem tudo é ataque espiritual.
Mas também nem tudo é problema humano. Mas também nem tudo é Deus não agindo sobre a tua vida. E vou dizer para você, tudo isso que eu compartilhei com você aqui, esses são os maiores perigos na vida da igreja. E nós precisamos estar o que? Atento. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque é nesse momento que o inimigo, ele semeia o quê? Joio no meio. Joio no meio da onde? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele semeia o joio quando a terra não tem nada, ou quando a terra está repleta de trigo? Presta atenção então, Alexandre. Uma terra que não tem nada, ele não se importa com ela. Mas uma terra que é fértil, que vai produzir, e o fazendeiro está distraído, e não cuida da terra, é aí que vem o quê? O joio. Existe uma promessa sobre a tua vida. O Senhor já liberou toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida. Ele já te abençoou lá do Éden, que Ele vai multiplicar, que Ele vai fazer. Mas quando nós ficamos envolvidos com os problemas crônicos nossos, é o momento que Ele joga o joio no meio do nosso campo de promessa e de bênção. Está muito difícil isso aqui para você hoje, irmão? Está muito difícil para você entender essa palavra do pastor Josié? Mas isso daqui vai trazer o quê? Clareza daquilo que Deus quer fazer no ano de 2026. Se o Senhor está nos chamando para o ano da multiplicação, você precisa despertar. O teu espírito está pronto ou não está pronto? Sim ou não? Sim ou não? Então quem é que tem que despertar esse espírito? Quem é que tem que despertar esse espírito? A tua mente precisa estar alinhada para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Você precisa priorizar aquilo que é eterno para que você possa multiplicar. Porque a vontade de Deus é multiplicar a igreja. Disso vocês têm que ter clareza aqui nessa noite. Agora, o pecado nunca foi problema para Deus. Olha para essa pessoa que está falando assim, meu irmão, o pecado nunca foi problema para Deus. Diga para ele agora, sabe qual que é o problema? É você ficar despercebido. Diga para ele assim, a igreja não está caída. Diga, você, por mais que esteja passando altos e baixos, você não está caído. Diga para ele, você está distraído. É a distração que tem impedido. E nada mais impede a multiplicação de uma igreja viva, a não ser a consciência do tempo espiritual que está vivendo. É você que tem que discernir isso. Porque a palavra de Deus diz bem assim, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E o Senhor está querendo trazer, porque irmãos, eu sei, existe um anseio no coração de vocês. Irmãos, existe ou não existe um anseio no coração de vocês de multiplicar, sim ou não? De quem? De todos nós. Como está teu coração, Dani? O que você quer ver? Você quer ver o quê? A giripoca piano, não quer ou não quer? Eu quero, irmão. Mas por que que muitas vezes nós somos pegos de surpresa? Porque nós estamos distraídos. Emocionalmente, estamos distraídos com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro. E agora eu vou entrar na segunda parte daquilo que eu tenho para compartilhar com você. A multiplicação é por favor, é pela graça, mas ela vai exigir de mim e de você um posicionamento. Diga para essa pessoa que está do teu lado assim, meu irmão, é pela graça. É pela graça, mas vai exigir
um posicionamento teu. Ah não, pastor, aí não é graça. Não, eu vou te provar que é graça. Porque o texto de Ezequiel, olha o que nos diz o texto de Ezequiel. Abra a tua Bíblia comigo aí, eu quero que você marque esse texto no teu coração aí agora. Olha o que está dizendo esse texto de Ezequiel. Assim diz o Senhor, Ezequiel 36, 37 e 38. Assim diz o Senhor, Deus, ainda nisso, permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você? Que ele quer o que? Ser solicitado. Ele quer ser o que? Clamado por mim e por você. A graça, ela não anula o clamor. A graça, ela não anula o posicionamento. A graça não nos isenta de nós batermos incessantemente na porta. E o texto está nos dizendo, ainda por isto serei consultado. Essa palavra aqui, consultado, no hebraico significa darash. O que significa isso? Buscar com intensidade, insistir, requerer, clamar até obter resposta. Olha para essa pessoa que está do teu lado, ele quer multiplicar. Diga, ele quer multiplicar, mas ele só vai multiplicar quando você clamar. Esse clamar aqui não é implorar, esse clamar aqui não é reclamar. Quando você clama, você alinha Deus naquilo que Ele decidiu já realizar sobre a tua vida, porque Deus já resolveu te abençoar, meu irmão. Deus já resolveu te abençoar com todas as sortes de bênção. Olha o que Jeremias diz para mim e para você, Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e ocultas. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, meu irmão, hoje nós vamos clamar. Diga, hoje nós vamos clamar. Essa semana, diga, essa semana é a semana que antecede a ceia do Senhor. E essa semana tem oração. E nós vamos clamar juntos. Você consegue entender aquilo que o pastor José está pregando aqui nessa noite? Esse texto está nos dizendo bem assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Essa palavra aqui, ocultas, no hebraico, é batsar. O que significa batsar? Coisas inacessíveis sem revelação. Existem coisas que elas estão inacessíveis para você, porque você ainda não teve revelação. E o texto está dizendo bem assim para mim, clama a mim, que eu vou deixar todas essas coisas acessíveis para que você possa ver. Elas ainda estão ocultas. Por que elas estão ocultas? Porque você ainda não clamou. Porque quando você começar a clamar, coisas inacessíveis começarão a ser acessíveis perante aquele que clamar. E hoje eu vim aqui com encargo no meu coração, irmão, porque eu subi para essa montanha com um clamor. Eu escrevi uma carta para o Senhor. Em lágrimas, eu escrevi uma carta para o Senhor. E nós temos um momento que nós colocamos na fogueira os nossos pedidos. Eu vou dizer para você, quando você começa a clamar o seu coração se quebranta. Quando você começa a dizer para o Senhor, você está alinhando aquilo que Deus já quer realizar sobre a sua vida. Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz bem assim, em 1 Coríntios 15:10,
mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que foi me concedida não se tornou vã. Antes trabalhei, antes orei, antes jejuei, antes adorei, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Você sabe, a graça ela não nos isenta de clamar. E o Sandro, quando eu cheguei aqui, nós nos encontramos, ele falou bem assim: pastor Josiê, existe algo muito forte na sua vida, pastor, que é a adoração. Porque existem momentos, ele falou bem assim, pastor, que nós não sabemos mais nem o que falar. E é nesse momento que entra o que é a adoração. Seu coração está tão apertado que você não consegue mais falar nada para Deus. E é nesse momento que você começa a adorar. E quando você começa a adorar, aquilo começa a ser dissipado. A atmosfera começa a ser mudada. E você começa a ver uma luz no fim do túnel. Nós vamos começar com clamor aqui nessa noite, mas nós vamos terminar em adoração. Nós vamos clamar, nós vamos nos posicionar, nós vamos nos levantar aqui nessa noite no clamor. Existe uma necessidade sim, irmão. Eu vejo isso daqui como a minha casa. E eu creio que o Senhor, Ele vai fazer. Eu creio que o Senhor vai atrair. O nome da comunidade já está sendo ecoado em Campo Grande e fora de Campo Grande. O nome da comunidade já está sendo ecoado em outros estados, até em outros países. O que nós precisamos fazer então? Hoje eu vim aqui para dar o segredo. Hoje eu vim aqui para poder te dar o quê? A chave que vai acessar a multiplicação. O clamor, Maísa. O clamor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabe. Porque o seu clamor, ele de fato, ele alinha o teu coração com Deus. Isaías 61 nos diz bem assim: levanta-te, não é caído, não é moribundo, não é se coçando, não, levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo a luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Levanta-te. Você precisa se levantar em clamor, declarar. Quando eu estava andando do lado daquele homem, eu levantava minhas mãos e começava a profetizar: ele não vai baixar. Ele não vai baixar, ele vai chegar até o término dessa montanha. Eu ia do lado dele, clamando pela vida dele. Eu ia liberando a palavra sobre a vida dele. Sabe o que Deus quer que você faça? Faça como o vale de ossos secos, como foi pregado no domingo passado. Começa a profetizar, começa a declarar, porque vai nascer vida onde não tem vida. O clamor é o acesso. Ele não vai, diga para essa pessoa que está até falando assim: Deus não vai realizar enquanto Ele não for solicitado. Você consegue entender isso comigo? E eu finalizo, eu ia entrar para o próximo tópico, só que eu vou ficar nesse. Porque o próximo tópico nos diz bem assim: quando eu clamo, haverá multiplicação como o rebanho. Porque quando você clama, quando você começa a clamar, algo começa a acontecer. Quando você começa a verbalizar a palavra, você começa a liberar sementes. Você começa a lançar sementes sobre uma terra. E Deus está soprando sobre a comunidade cristã em tua honra, sobre a minha vida,
coisas que estavam escondidas, coisas que estavam abafadas, dons, visões adormecidas, projetos engavetados, e Deus está dizendo: quando você começar a lançar a semente, isso vai começar a frutificar no meio de vós. Se prepare, comunidade, se prepare, Josié, se prepare, Daniela, se prepare, João, se prepare, Vicente, porque quando tu liberar a palavra, tu liberar a semente, vai começar a vir vida onde não tem vida. Você sabe, nós veremos por esses dias pessoas sendo convertidas em massa. Nós veremos líderes sendo levantados. Deus vai levantar novos líderes. Deus vai levantar pastores. Deus vai levantar novas congregações. Deus está preparando o meu e o teu coração para nós vivermos o maior avivamento que a comunidade ainda não experimentou. É para agora. Aquele pastor, com aquela simplicidade dele ministrando aqui, ele disse bem assim, que o avivamento, essa igreja vai exportar avivamento para as nações. E os legendários que estão comigo, vocês viram o que aconteceu no meio da montanha. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas quando o pastor de vocês abrir a boca na montanha, vocês viram o que aconteceram naquela montanha. E isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Ei, existe uma unção, é como um óleo precioso. Eu estava falando para o Braz, ele falou assim: e aí pastor? Eu falei: ei Braz, é como um óleo precioso, que ele desce a barba, ele desce sobre as vestes, ele vem até as orlas. Essa mesma unção estará sobre a tua vida, meu irmão. Isso não é apenas para o pastor Josié, não, essa é para a comunidade cristã em tua honra. Porque o texto está dizendo bem assim: multiplicarei os homens sobre vós, e vós sereis habitados como nos tempos antigos, e vos farei mais bem do que no princípio. Esse multiplicar aqui os homens como um rebanho, rebanho é tissom, rebanho não fala apenas de número, tissom fala de ordem, tissom fala de cuidado, tissom fala de crescimento saudável e expansão contínua. E eu vou agora fazer uma junção, Elton, de tissom e de rabá. Rabá significa o que, igreja? Rabá significa o quê? Eu vou explicar para vocês. O rabá significa multiplicação. Eu vou fazer agora a junção de multiplicar e rabar. Como que vai ficar isso então? Preste atenção. Crescimento abundante, tornando-se numeroso, expandir sem limites e sem fronteiras. O Senhor vai soprar tissom e rabá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Crescimento abundante, saudável e sem limites que Deus tem preparado para mim e para você. Essa promessa nós veremos, porque essa é a promessa de multiplicação. O que Deus está prometendo multiplicar aqui? Deus está prometendo multiplicar os rebanhos. Rebanho não se fala de algo concreto, não está falando de número, está falando de algo muito maior. O que é que Ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar homens e mulheres aqui nesse lugar. Ele vai multiplicar favor não se explica. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. E por esses dias Deus vai multiplicar favor. Deus vai começar a abrir porta que não existia. Deus vai começar a colocar conexões que vai mudar a tua vida. Deus vai começar a rodar algo para poder te favorecer sobre a tua vida. É isso que Deus quer multiplicar: prosperidade, recursos com um propósito. Se Deus te der recurso, o que tu vai fazer com esse recurso? Empresas se multiplicarão para influenciar uma sociedade. Por que que os legendários têm crescido? Deus ministrou no meu coração. Porque existem muitos homens que são pamonhas.
Muitos homens que não assumem a responsabilidade. Muitos homens que não são homens, que não são pais, que não são esposos. E para que veio os legendários? Para poder multiplicar caráter de homens inquebrantáveis perante o pecado e totalmente quebrantável perante a Deus. Isso é multiplicação. Multiplicação também fala de multiplicação de milagres. Deus vai multiplicar milagres aqui no nosso meio. Mas Deus vai multiplicar também avivamento. Eu vou falar para vocês, eu assisti o culto com a Daniela e com a Dani, e com a Vitória e com a Gabi. Daniela, Dani, Vidi e Gabi. E aí quando nós começávamos, desde o louvor, o Renan começou a cantar aqui, irmão. A sala começou a encher. Eu comecei a chorar, eu começava a arrepiar. Nós começamos a chorar assistindo o culto do domingo passado. Aí de repente entrou no momento aqui que o Doroteu pegou e subiu, começou a liberar a vida de Deus sobre a vida da igreja. Ei, a nossa sala ficou cheia pela presença. De repente veio o ofertório, depois veio a palavra. O que significa isso? Deus está multiplicando a unção dele sobre as nossas vidas. Teve uma irmã que convidou um casal para vir aqui, eles nunca tinham vindo. E ela mandou um áudio para a amiga e falou bem assim: olha, quando eu cheguei dentro daquela igreja, o meu corpo arrepiava, eu nunca senti aquilo que senti dentro daquele lugar. Sabe o que significa isso? É a unção de Deus que já está sendo liberada, multiplicada sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. E esse lugar ficará pequeno perante o avivamento que Deus trará sobre as nossas vidas. É algo exponencial, é algo que vai sair além da nossa imaginação e da nossa capacitação. É o Senhor, irmãos, fazendo aquilo que está em Efésios capítulo de número 3 e versículo de número 20. Que aquele que é poderoso, para fazer o quê? É infinitamente mais que Ele vai fazer sobre as nossas vidas. Você está conseguindo entender aqui? E diga para essa pessoa que está do teu lado: não é pelo teu esforço físico, não é pelo teu esforço humano, mas diga para ele: é pelo clamor e pelo favor. Quando a igreja clama, irmãos, Deus nunca vai entregar migalhas. A minha filha estava me pedindo algo, e ela falou algo para mim, pediu algo para mim, e eu estava em oração. E quando um pai não consegue dar algo para o filho, o coração da gente parte. Parte ou não parte? E eu estava entristecido porque eu não podia dar aquilo para minha filha. E eu comecei a clamar, nós começamos a clamar. E no amanhã eu e a Daniela em cima da cama, eu peguei na mão dela e falou: você está sabendo dessa realidade? Ela falou assim: eu estou. Eu falei: nós vamos clamar ao Senhor e o Senhor vai nos dar resposta. E ali nós nos unimos, eu e ela, e nós começamos a orar. Eu vi quando o quarto começou a estremecer, porque a oração, ela acontece da mesma forma que aconteceu lá com Paulo e Silas. Quando você começa a clamar, as estruturas começam a se mover, ei, as correntes começam a se quebrar, ei, as grades vão ter que se abrir, porque há poder no clamor e na oração. Eu vi que o nosso quarto começou a ficar denso pela glória de Deus. Os olhos dela começou a lagrimejar, o meu lagrimejou, e a presença de Deus veio, e Deus respondeu a nossa petição. Você sabe, existe uma palavra profética sobre as nossas vidas, e essa é a palavra de multiplicação. Isaías 60, 22, te coloca de pé o ministério de louvor, que eu quero orar com vocês aqui agora. Eu vou contar até 3. E você vai liberar aquilo que está ali no altar, agora naquele telão. 1, 2, 3. De novo.
Você consegue entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão? É aquele que diz que não pode, é aquele que diz que não tenho, é aquele que diz que eu não consigo. Deus está dizendo para você: eu vou te pegar pelo monturo. Você não tem nome, você não tem sobrenome, você nasceu numa cidade pequena, mas eu sou o Deus que muda as estações da sua vida. É tempo de viver essa verdade sobre as nossas vidas, igreja. A vontade de Deus é multiplicar. A igreja precisa se despertar, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Feche os teus olhos onde você está agora.